Olá, pessoal, bem-vindos a mais um encontro do Instituto Virgolim. Hoje eu escolhi um tema para falar com vocês a respeito da dupla condição das altas habilidades com TDAH. Então, eu escolhi um estudo de caso para a gente conversar um pouquinho sobre esse fenômeno da dupla condição e poder mostrar, né, as diferenças entre uma criança com altas habilidades, com TDAH, ou uma criança com altas habilidades sem o TDAH, né? Hipóteses diagnósticas e como é que nós conduzimos um estudo de caso levando a essas características. Então, eu trago um artigo que foi publicado na revista Neuropsicologia Latino-Americana, em 2021, um artigo que fiz em colaboração com Rui de Moraes Júnior, da Universidade de Brasília, e Jéssica Elias Vicentini, e nós buscamos estudar um pouquinho mais essa dupla condição. O artigo vai ficar disponível para vocês, né? Então, o que a gente traz, principalmente, é esse desafio, né, da identificação das altas habilidades, porque, normalmente, a gente já tem, né, dentro daquilo que nós entendemos como os comportamentos de altas habilidades, alguns fatores, alguns comportamentos, que muitas vezes podem ser confundidos com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E essa sobreposição de características é um desafio, né, que a gente tem na área, para a gente que é educador ou clínico, e principalmente, que é o foco que eu trago aqui hoje, na fase pré-escolar, onde ainda é muito mais complexo esse diagnóstico diferencial. É, então, vamos ver aqui, né, um pouquinho desse estudo de caso para ilustrar como queixas comumente associadas ao TDAH podem mascarar um quadro de altas habilidades em pré-escolares, contribuindo para a prática neuropsicológica também. Então, o que a gente observa é essa sobreposição de comportamentos característicos do TDAH, por exemplo, desatenção, hiperatividade, impulsividade e as altas habilidades em crianças, especialmente quando temos um diagnóstico errôneo, quando essas crianças não são adequadamente estimuladas e manifestam tédio ou desinteresse, seja no ambiente escolar, seja em outros ambientes, e esses sintomas típicos do TDAH podem fazer com que crianças com altas habilidades sejam erroneamente identificadas com transtorno. Então, o que a gente chama atenção é, quando a gente tem uma criança com TDAH, ela traz problemas para a sala de aula, e esses problemas são vistos preferencialmente escondendo as altas habilidades, ou seja, as pessoas não percebem que aquela criança que é impulsiva, que é hiperativa, que é desatenta, que traz, às vezes, alguma confusão dentro da sala de aula, pode também ter altas habilidades. Então, ela entra em risco de não ser adequadamente desenvolvida, porque estamos vendo apenas as dificuldades. E a mesma coisa ao contrário também, a gente entender que uma criança tem altas habilidades e mascarar o TDAH, ou se levar em conta apenas as altas habilidades da criança, achando que todos os outros comportamentos podem ser resultantes dela ter altas habilidades. E é isso que eu quero demonstrar aqui, que nem sempre é assim, né? Então, a gente usa o diagnóstico, o Manual Diagnóstico Estatístico, que é chamado DSM-5, né, da Associação Americana de Psicologia, e que em 2013 ela sofreu uma certa diferenciação, porque eles colocaram uma mudança, né, na data ou na época em que deveriam ser observadas a UTDAH. Então, antigamente era até 7 anos, a partir de 7 anos, desculpe, e atualmente é a partir de 12 anos, né? Bom,
Uma crença comum é que pessoas com TDAH, crianças com TDAH, possuem um QI acima da média, mas a literatura aponta exatamente o contrário, né? Então, tem um estudo, uma meta-análise do Fraser, que agregou dados de 137 estudos e mostrou que indivíduos diagnosticados com TDAH têm, em média, 9 pontos de QI a menos do que aqueles sem o diagnóstico. E a atenção, a hiperatividade, a impulsividade, como a gente vê repetidamente em várias crianças que são testadas no Instituto Virgulin e outros locais, óbvio, é que essas características podem sim prejudicar, né, o desempenho nos testes de inteligência da criança. Então, outros estudos também mostram que altas habilidades as crianças com altas habilidades e adultos com altas habilidades podem apresentar mais sintomas de TDAH em comparação com a população geral. No entanto, essa diferença nesses estudos não foi significativa na amostra infantil, o que ressalta a complexidade do diagnóstico na infância. Então, quando a gente olha pelo DSM-5, nós vamos ver alguns critérios, né, que têm que ser preenchidos para que essa hipótese seja aceita ou seja confirmada. Então, o DSM-5 traz lá, pelo menos, traz uma lista de sintomas ali no critério A, que ele vai dizer, tem que ter pelo menos desses 6 sintomas relacionados à desatenção. Depois ele mostra outros 6 sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade, tá? Então, a criança tem que checar, né, no caso, os pais ou o adulto, checar aqueles itens para dizer, olha, esses são realmente, né, cumpriu os critérios do DSM-5. Esses sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade, né? Devem persistir por mais de 6 meses, devem ser incompatíveis com o desenvolvimento da criança, né? Por isso há dificuldade de se identificar na pré-escola e devem impactar a vida social ou escolar, quer dizer, deve trazer prejuízo, deve trazer dificuldades para aquela família ou para aquela criança. Então, a gente sabe que o TDAH é um transtorno com alta herdabilidade e persistência ao longo da vida, embora estratégias de coping, né, possam ser desenvolvidas ainda na vida adulta. O diagnóstico é clínico, mas ele é potencializado pela avaliação neuropsicológica e também é possível fazer medidas eletrofisiológicas para observar no funcionamento cerebral, né? O que a gente entende é que durando, né, mais tempo do que né, não é uma coisa que apareceu agora, mas tem que estar com uma duração maior, mas o tipo de prejuízo que está trazendo para essa família, porque às vezes a criança se comporta de uma determinada forma que não causa prejuízo a ela, porque, vamos dizer, ela mora, já tive casos assim, né, no ambiente rural, no ambiente em que as atividades delas são mais atividades práticas do que cognitivas, e quando essa criança vai para o âmbito escolar, ou mesmo quando ela muda de série, vão para séries mais adiantadas, ela pode mostrar essas características. Então, às vezes, não apareceu em épocas anteriores, porque não tinha demanda do ambiente. Mas à medida que essa demanda vai modificando, ela pode vir a apresentar, então, essas características, né? E a avaliação, então, para as altas habilidades, ela entra, né, num cenário mais complexo, porque, primeiro, quando a gente fala de avaliar as altas habilidades, a gente já não trabalha com um consenso na literatura, né? Existem aqueles profissionais que vão entender as altas habilidades como um QI de 130 ou mais, ou dentro de uma escala psicométrica. Tem aqueles que vão ter uma abordagem mais ampla, né? Nós utilizamos a abordagem do Renzulli, que trabalha com altos níveis de comprometimento com a tarefa,
altos níveis de criatividade e habilidade acima da média, não precisando ser necessariamente muito acima da média, onde o Renzulli coloca que na avaliação da capacidade intelectual, uma criança que se destaca, né, que está acima de 90% da sua turma, né, faz ali aqueles 10% mais que tiram as melhores notas ou que se ressaltam na sala de aula, isso é suficiente para a gente considerar um alto QI. Então, já falei aqui também várias vezes em outras aulas, em outros encontros, que são formas diferentes, né, teóricas diferentes de entender, e nós no Instituto seguimos também com esse QI. Para a questão da superdotação acadêmica, um QI acima de 120, né, que daria 90%, né, uma medida um pouco mais, um pouco menos disso daí, para considerar altas habilidades intelectuais. No entanto, a gente entende, tem um entendimento multidimensional das altas habilidades, e aí nós vamos poder entendê-la dentro de um campo maior, inclusive em outras áreas que não seja só a intelectual, por exemplo, a área artística, a área psicomotora, são áreas que vão precisar de um expert, né, para nos ajudar na avaliação do quanto essa criança se destoa do público geral ou da população típica. E nós também seguimos, né, a definição que trata mais dessa habilidade da criança, dessa facilidade que ela tem de se comprometer com uma tarefa em específico, ou habilidade que ela tem de dentro da área de interesse dela, né, de ter um desenvolvimento superior. A Ellen Wiener, por exemplo, cunhou um termo que ficou interessante, que ela fala rage to master, que poderia ser colocado como um furor por aprender, né? Uma vontade de dominar uma determinada área, e a criança vai enquanto ela tem forças para buscar aquilo com profundidade e com amplitude, né? Então, dentro das altas habilidades, eu tenho já esse cenário mais complexo para definir o que são as altas habilidades, né? Então, eu vou utilizar, dentro de uma avaliação, alguns instrumentos, né, que são validados pelo o sistema de testes psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, e dentro desses testes, a gente tem toda a escala VISC. Para o pré-escolar aqui no Brasil, as escalas VISC não estão validadas, então a gente vai usar o Raven, matrizes progressivas coloridas do Raven. Vamos usar a escala de maturidade mental Columbia, que não dá um número de QI, mas dá um percentil, né, do quanto o raciocínio abstrato dessa criança, né, está mais maduro do que a população típica, e a gente pode usar também o som R. Para esse estudo, nós utilizamos a escala de maturidade mental de Columbia e as matrizes progressivas coloridas de Raven, né? Por outras razões também que aqui no momento não vou entrar. Mas a gente tem muito cuidado, né, na avaliação, porque uma das coisas que chamam muita atenção da gente é que crianças com altas habilidades, que estejam em ambientes pouco desafiadores, vão ter queixas que chegam muito próximas às queixas do TDAH. Mas, geralmente, quando a gente faz a avaliação, ela não preenche todos os critérios diagnósticos do transtorno. E, nesses casos, a gente vai ter que olhar as funções executivas dela, principalmente atenção, memória, os testes que vão mostrar a capacidade de planejamento, controle inibitório, etc., para que a gente possa entender se estão ou não comprometidas, né, como é esperado no TDAH. E por isso mesmo a gente pode ter falsos negativos, porque ao avaliar uma criança com a dupla condição, muitas vezes a gente não consegue estabelecer o que exatamente
é do TDAH, o que que exatamente é das altas habilidades, porque muitos desses comportamentos concorrem um para a formação do outro. A literatura, né, que nós utilizamos chama de dupla excepcionalidade, 2E, como os americanos gostam de falar, e eu pessoalmente utilizo o termo dupla condição, né, onde a gente deve fazer esse diagnóstico diferencial para ver o potencial que temos de identificação dessa condição, né? Então, as distinções mais importantes que a gente faz para a questão das altas habilidades, né? Então, uma distinção é com relação a estes comportamentos problemáticos, porque no TDAH ela deve apresentar esses comportamentos em dois ou mais contextos onde ela esteja, né? Nas altas habilidades, as crianças nem sempre vão apresentar comportamentos problemáticos em todos os ambientes e contextos. A desatenção, que normalmente pode estar relacionada ao tédio, aqui, no caso das altas habilidades, tem muito a ver com um currículo inadequado, com um estilo de aprendizagem incompatível com o estilo de ensinagem, né, daquele professor ou a metodologia da escola, com fatores ambientais, isso tudo levando a um tédio em que a criança vai desenvolver comportamentos inadequados na sala de aula porque ela não consegue, talvez, né, manejar as dificuldades que ela tem. A questão do foco também é um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz. Elas são capazes de passar longos períodos focando naquilo que lhes interessa. Então, quando há um TDAH, muitas vezes, por mais interesse que a criança tem, esse foco flutua bastante, né? Aí, dependendo do tipo de apresentação também, se é uma questão de desatenção, se é uma questão de impulsividade ou de hiperatividade. A questão da energia e da atividade, geralmente essa energia é episódica, direcionado a objetivos específicos. O desempenho escolar, né, são esforços consistentes e notas altas em aulas desafiadoras e boa relação com o professor, mesmo resistindo a tarefas maçantes. Isso é uma possibilidade que ocorre nas altas habilidades e muitas vezes não no TDAH. E também pelo lado do questionamento de regras, porque enquanto as crianças com altas habilidades, né, e aí talvez seja uma coisa comum aos dois, podem questionar ativamente regras, costumes e tradições, isso por razões, né, diferentes. A criança com altas habilidades, ela quer saber a razão daquelas regras, né, a razão de ter sido colocada a fazer determinada atividade, ela precisa de combinados, porque uma vez que ela entende aquela regra, ela tende a obedecê-las ou a cumpri-las, né? Nem sempre isso pode acontecer com o TDAH, que vai estar mais inclinado a questionar mesmo pela própria dificuldade, às vezes, de seguir determinadas regras, aceitar as determinadas regras. As interrupções explicam seu impulso de conversar ou interromper, né, pela necessidade de compartilhar informações ou resolver problemas. É diferente do TDAH, que vai interromper porque é um impulso, né? Então, nas altas habilidades, ele interrompe ou atrapalha alguém, quer conversar porque ele quer resolver aquele problema, quer contar alguma coisa da informação que ele obteve. A lógica para o comportamento, né? Também as altas habilidades explicam seu comportamento inadequado com uma lógica que faz sentido para ela. A atenção aparentemente ausente, porque aparentemente, mesmo parecendo desatentas, as crianças com altas habilidades são capazes de repetir instruções ou conversas. Já aconteceu comigo em sala de aula de falar com o aluno, mas você não deve ter prestado atenção porque ficou no celular. E o aluno vem e fala, professora, mas você falou isso, 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 né? Então, às vezes uma questão da atenção.
que a gente chama de atenção dividida, né? A pessoa é capaz de estar com um celular, fazendo outras coisas, e parte da atenção dela, principalmente auditiva, voltada para aquilo que está sendo falado. E o impacto dos pares intelectuais, porque muitas vezes, junto com os pares cognitivos, essa criança diminui o comportamento inadequado, então a gente tem uma diferença aí, né? Então, quando encaminhar para avaliação? Primeiro, nós temos que fazer uma análise mais ampla, né? Então, olhar as questões que o ambiente educacional traz, que o ambiente familiar traz, os professores, e se eles acreditam que a inadequação comportamental não se deve ao tipo de ambiente, né? O ambiente que é inflexível ou não receptivo, ou se a criança se sente fora do controle, então é apropriado encaminhá-la para uma avaliação para a gente ver essas questões que serem consideradas. E crianças com altas habilidades podem sim, gente, ter TDAH, mas vão passar, né, despercebidas pelo alto QI ou pelo alto nível intelectual, que pode compensar suas fraquezas em determinados contextos. E nesse caso, se o foco estiver só nas áreas de fraqueza, os potenciais da criança, a autoconfiança da criança também podem ficar prejudicadas. Eu falo muito que as crianças com TDAH costumam ter uma baixa autoestima, porque ela passa desde pequena a escutar o tempo todo alguém chamando a atenção, porque ela não fez isso da forma correta, ele errou aqui, esqueceu aquele, deixou de fazer alguma coisa. Então, tem sempre alguém tentando lembrá-la daquilo que ela esqueceu ou da sua inadequação em alguns ambientes. Isso pode ser muito, muito difícil para a criança e realmente diminuir seu autoconceito, né? Outra coisa que nós vamos entender melhor para esse diagnóstico diferencial é que ele não pode concorrer com a fase de desenvolvimento. Então, na primeira infância, ali a criança no aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, gente, essa criança é, claro, energética, vai se observar muita atividade motora, às vezes excessivas. Já viu o que é correr atrás de uma criança de 2 anos? Eu passo, às vezes, dificuldade correndo atrás do meu netinho que está com 2 anos e 10 meses, que é enquanto você está correndo aqui para juntar uma coisa que ele derrubou, ele já está derrubando outra de lá, ou já está pulando, já está exigindo outro tipo de atenção, então a gente fica, né, pilhado naquele comportamento. E na pré-escola, então, é natural, é normal essa manifestação de hiperatividade. As crianças correm, pulam, sobem móveis, e essa desatenção ela geralmente ela começa a ser mais notada ali no período de alfabetização ou mesmo no ensino fundamental 1, né? Então é muito difícil distinguir comportamentos de TDAH daquilo que é típico da idade. Então isso é uma limitação que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ser criteriosa e uma avaliação da inteligência, ela nessa idade também vai ficar limitado. Nós não podemos falar que estamos conseguindo entender toda a expressão, né, cognitiva da criança ali nos seus primeiros 5 anos, 6 anos, porque ela ainda não adquiriu os conhecimentos necessários via ensino formal e pelas experiências culturais também. Então, tem muita coisa ainda a diferenciar uma avaliação que a gente faz na pré-escola de uma que você vai fazer da criança maior. E, além disso, entender que ela não completou a maturação dos processos cognitivos superiores, por exemplo, as funções executivas, que vão ter tanto impacto no seu desenvolvimento, podem e estão, né, ainda em maturação, em desenvolvimento. Então, isso traz mais uma dificuldade. E outra dificuldade que a gente pontua nesse artigo é como a indústria de testes ainda não se debruçou, né, extensivamente na questão da criança pré-escolar, então a gente não tem tantos testes assim como nós teríamos a partir dos 6, 8, 10 anos de idade, né? Então, há também, por causa disso tudo, uma grande lacuna na nossa literatura sobre outros relatos que possam mostrar esse diagnóstico diferencial entre TDAH e altas habilidades na pré-história,
da pré-escola, por isso esse artigo veio para tratar, né, dessa lacuna. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desse estudo de caso, para ficar um pouquinho mais claro, principalmente para quem está me ouvindo aqui, for da área, for um neuropsicólogo, um professor, como é que nós identificamos, né, a partir das queixas que a família traz. Então, vou falar sobre o João, um nome fictício, né? Um menino de 5 anos e 10 meses, estava matriculado numa escola pública, e os pais impediram a avaliação porque a psicóloga que o atendia dizia, né, que é necessária essa avaliação, porque ele tinha muitos comportamentos, era muito agitado, muito impulsivo, e que ela achava que isso poderia ser um caso de TDAH. E principalmente, né, que os pais trazem na anamnese, não segue instruções, é muito difícil, você vai falar com a criança, parece que ele não está ouvindo, você tem que bater no ombrinho dela para ela prestar atenção, muita relutância em realizar as tarefas domésticas, guardar seus brinquedos, colocar as coisas nos lugares, prestar atenção numa determinada rotina que a casa exigia, a mesma coisa na escola também. E ele estava sempre levantando, saindo do lugar, em situações em que a escola precisava que ele ficasse quieto para poder realizar as atividades. Falava em excesso, muita conversa, né? Interrompia os outros constantemente para poder falar as coisas dele. E assim, de forma geral, muito agitado. A equipe da escola estava preocupado porque ele não se engajava nas atividades propostas ali do Jardim 2 e as respostas emocionais também não eram ajustadas como eles esperavam, né? O João morava com o pai, com a mãe e tinha uma irmãzinha de 3 anos. Os pais dizem que ele teve um desenvolvimento motor adequado, né? Engatinhou. A gente sempre pergunta se engatinha, porque isso tem uma correlação com a aprendizagem, com o desenvolvimento a partir de 7 anos, mas engatinhou direitinho aos 6 meses, andou precocemente, né? Entre 9 e 10 meses ele já estava andando. Também deixou de usar a fralda aos 3 anos de idade, né? A fraldinha da noite, estava bem regulado nessa parte, né? Toda psicomotora, e foi para a escolinha com 1 ano de idade. Mas dois fatos aqui que a gente chama atenção. Primeiro, que a fala veio expressiva, veio um pouco mais tarde, depois dos 2 anos, chegando ali aos 2 anos que ele começou a se comunicar melhor e com frases maiores um pouquinho depois, né? E ele, aos 4 anos de idade, começou a ler. Então, a partir dessa época em que ele teve mais contato com a leitura e o mundo dele se expandiu, ele começou a mostrar muita agitação em casa e na escola. Com relação ao sono, ele resistia para dormir. Isso é uma das coisas, gente, que a gente fala muito, que tem muito a ver com as altas habilidades. Na hora de dormir, aquela criança que inventa mil coisas, né? Ah, eu preciso de uma água. Ah, eu preciso de uma maçã. Ah, eu queria que você lesse mais um livrinho para mim. Ah, porque eu quero. Então, ela fica achando, né? Ela enche de atividades exatamente para ela não pegar no sono. Às vezes o olhinho já está baixando ali, mas ela levanta e faz alguma coisa para ver se não dorme, né? É como se ela não quisesse largar nem um pouquinho do tempo dela, que ela aprende tantas coisas para dormir, né? Mas outra coisa também comum nas altas habilidades, o João tinha episódios de terror noturno, então ele precisou muito da cama compartilhada, de estar mais com os pais, uma imaginação muito fértil, muito viva, que às vezes ajuda, né, nesses episódios de terror noturno. Com o tempo, né, à medida que ele vai chegando perto dos 5 anos, tudo isso melhora um pouco, e já na época da avaliação, ele não era um grande problema para ele. O sono, a gente já estava vendo que ele iria conseguir se regular logo, logo. Mas ele ainda precisava de uma luzinha pequena, indireta, e a companhia da mãe, quando ela estava presente. Quando não tinha mãe, e com o pai, dormia normalmente, não precisava dar luz nem nada. E também tinha dificuldade para acordar, porque aí a hora que engata no sono, né, vai acordar mais tarde também. E a mãe sempre relacionada à questão da agitação dele, né?
A sala de aula tinha mais ou menos 20 alunos, mas dentre eles só o João e um outro já estavam alfabetizados aos 5 anos e pouquinho, né? A professora então se queixava, foi feita uma visita à escola também, que ele, né, falava muito palavrão, não se engajava nas atividades de grupo, a preferência dele era ficar sozinho, frequentemente se envolvia em atividades de leitura quando ele estava sozinho, então ele buscava muito conhecimento e não gostava das aulas de relaxamento, que não conseguia relaxar, né? Então, era impulsivo, saía da sala sem consentimento, muitas vezes sem supervisão, e alguns episódios dele querer sair da escola e pegar o menino já está ali correndo, né? Algumas coisas assim. E mantinha uma relação muito próxima com dois amigos na escola, mas esses meninos também tinham queixas de comportamento, então eles se complementavam ali na bagunça, né? Dificuldades de aceitar regras, tanto da professora quanto da mãe, aceitava com mais facilidade as regras do pai, e tinha episódios de raiva que ele não dava conta de se autorregular, né? Porque as suas vontades não estavam sendo atendidas, ou porque ele tinha que realizar alguma coisa que ele não estava gostando, que ele era obrigado a fazer. João também, na época da avaliação, a gente fez o levantamento das áreas fortes, né? Gostava muito de ler, de desenhar, muito curioso, gostava muito de coisas relacionadas às ciências naturais, natureza, e a habilidade de leitura dele era fluente, bem rápida, com pausas e erros mínimos, mesmo quando ele estava lendo livros técnicos de adultos, por exemplo, enciclopédias, né? E não apresentavam episódios de humor, né, de tristeza, por exemplo, frequentes, mas de vez em quando mais essa questão da raiva e do manejo da escola, da raiva e o manejo das emoções. E na escola dizia-se também que ele era bem sociável, tinha os amigos dele, se comunicava bem, tinha boa pronúncia, bom vocabulário, não fazia uso de nenhuma medicação quando chegou para avaliação. Essa avaliação foi feita em 9 sessões, uma com os pais, 7 sessões com a criança e uma devolutiva, ali durando cada uma entre 45 minutos, 1 hora, né? Ah, foi feito também um encontro com a coordenadora pedagógica, com a professora, né, para ver um pouco mais dessas informações que eu trouxe, e os dados vieram então da anamnese, da observação da criança, das atividades lúdicas que é necessário que se faça com crianças pequenas, é importante, inclusive, e com a utilização de escalas e testes neuropsicológicos, tanto de uso restrito quanto os de uso não restrito, né? Depois vocês podem acessar o artigo para ver direitinho quais os testes que nós utilizamos. Eu vou pontuar alguns aqui, que foram as escalas de Raven para inteligência, a escala de maturidade mental Columbia, algumas com relação às funções executivas, por exemplo, atenção por cancelamento, o Children's Gambling Task, a escala de estresse infantil, figura complexa de Rey, o método Horizontes, pontos coloridos, 7 figuras, 7 palavras, o SNAP 4, que é uma escala bem voltada para os critérios do DSM-5, que os pais têm que responder, Torre de Londres, o teste das trilhas pré-escolares, né? E nós observamos, então, logo o seu desempenho no teste do Columbia foi muito superior ao esperado, né? Então, ele pontuou acima de 98% do grupo da faixa etária dele, né? Então, a gente pode ver que é uma inteligência que está em um nível, né, que apenas 2% do grupo etário deles teria aquela resposta daquele teste. Nos testes de matrizes progressivas, também foi percentil 99, que mostra muito dessa inteligência fluida, da capacidade da criança de dar respostas para os quais ela não tem bagagem
cultural, né? Então, a gente diz que a inteligência fluida, ela responde muito pelas potencialidades inatas da criança e que concorre para essa alta inteligência, né? Então, habilidade acima da média nos ambos instrumentos, e daqui a gente já sabia que falávamos sobre uma criança com altas habilidades. Nos testes de atenção, ele se encontrou na média, tanto na atenção concentrada, quanto na alternada, e na seletiva, né, que ele obteve deixa eu ver aqui, ansiedade, né, em algumas pontuações, e uma pontuação muito alta na última tarefa. Então, a pontuação geral dele foi alta também. Então, apoiou que nos testes que fizemos de atenção não tinha nenhum problema, porque a gente vai ter que ver que para o TDAH, a questão da atenção tem que estar comprometida. Então, o que a gente não viu nenhum problema, uma atenção preservada. Na memória operacional, o resultado foi acima da média, então, uma memória auditiva e visual superior à faixa etária, né? Nas funções executivas, o controle inibitório dele, o desempenho foi esperado, né? Teve um desempenho dentro da normalidade. Então, de novo, prejuízos nas funções executivas são esperados no TDAH, e aqui a gente viu que o João tinha um controle inibitório adequado para a sua faixa etária. O controle inibitório, para quem não segue muito essa área, é quando você deixa um estímulo, deixa de fazer alguma coisa para você dar uma outra resposta aprendida, né? E que no TDAH, a criança sendo impulsiva, ela tem mais dificuldade de controlar as emoções, as respostas, para poder dar uma resposta que é esperada, né? Aqui também nós vimos um pouco de dificuldade quando ele trabalhou a Torre de Londres, né? Ele mostrou ansiedade, mostrou impaciência. É um teste que a gente pede para a criança colocar uns pinos, né? Em tamanhos diferentes, ela vai manusear aquilo ali para colocar um em cima do outro. Ele ficou um pouco ansioso com esse teste. E também no teste de tomada de decisão, ele teve uma média inferior ali às crianças da época dele, né, da idade dele. E o formulário que os pais preencheram, né, e a equipe escolar preencheu também, o SNAP 4, eles não mostraram comportamentos de desatenção, nem comportamentos de hiperatividade que pudessem caracterizar o TDAH. O que eles mais falaram era apenas o item não para ou frequentemente está a 1.000 por hora, né? Esse item tanto a escola quanto a família falou, e o outro era é, bastante ou demais nessas três escalas, e que era uma criança que estava sempre correndo, né, com muita necessidade de movimento. O restante não foi pontuado a nível de mostrar uma dificuldade maior, tá? E teve uma escala de estresse infantil, e aqui nessa escala indicou que ele estava numa fase de resistência, caracterizada pelo excesso de fontes estressoras. E nessa escala a gente viu que quando esses eventos estressores estão em atuação durante muito tempo, e aí sim você tem uma reação da criança que pode concorrer, inclusive, para uma depressão posterior, né? E aqui ele atendeu os critérios de cortes para reações psicológicas com componente depressivo. Então, a gente ficou com esse dado, né? Ah, Nas observações clínicas e em entrevistas, corroborando os dados quantitativos, o João frequentemente verbalizava crenças de incapacidade ou de ineficácia. Ele dizia: "Eu nunca vou conseguir fazer isso." Ou então algumas frases que mostravam desamor: "Eu acho que meus amigos não gostam de mim." Ou comportamentos de irritação e de raiva que foram relatados pelos pais e pela escola, e durante as sessões foram observadas, sim, uma ansiedade relacionada a algumas tarefas, à execução dessas tarefas.
Então, embora algumas queixas iniciais pudessem estar falando de TDAH, aqui a gente observou muito mais um quadro de estresse e de fragilidade emocional que foram significativos e que demandavam uma atenção específica, né? E quando a gente fala dessas características de altas habilidades, a gente observou todas, não só as questões da do resultado, né, do QI, mas aquele furor por aprender, por exemplo, né, que a Ellen Wiener fala, essa vontade de aprender as coisas, principalmente relacionadas às áreas de interesse dele, que era ciências naturais, né? E a gente tem que entender que, embora a criança ainda não tenha uma vivência expressiva para mostrar já um domínio no conhecimento, que ela só tem 5 anos, né? A gente já vê que é evidente essa motivação intrínseca, essa vontade de aprender, e que está muito ligada ao anel comprometimento com a tarefa, né? E ele dizia assim: eu quero ser professor de mapas de planetas e de tartarugas marinhas, mostrando muito, né, esse interesse pela natureza, e adorava planetas. O livro dele preferido era sobre astronomia. E ele fez um desenho durante a sessão, até publicamos no artigo, que ele mostra esse interesse dele. Então, um desenho cheio de detalhes, de muitas palavras, de muitos astros, né, que ele foi colocando pelo papel, mostrando esses interesses específicos dele. E também observamos uma grande velocidade de processamento, porque ele executou as tarefas propostas numa velocidade muito superior à de crianças da sua idade, sugerindo resultados acima do esperado nessas atividades que envolvem velocidade de processamento, a capacidade que esse cérebro tem de pensar rápido, né, e de trazer, fazer conexões no nível mais rápido que as outras crianças. Depois vocês dão uma olhadinha no vídeo que eu falei aqui, numa dos encontros, sobre como é esse cérebro de superdotado, que é tão rápido, que é tão cheio de conexões neurais, ele é mais objetivo, chega mais rapidamente ao ponto, né? Então a gente vê que isso concorre para esse desenvolvimento e dessa necessidade de movimento da criança. Então é um cérebro que não para e um corpo que não para também, né? Então, com todos esses dados, a gente não viu nenhuma dificuldade de atenção, de memória, ou algo que explicasse um pouco mais, né, o TDAH, mas a gente viu, né, que memória operacional estava preservada, mas a gente viu que as altas habilidades, então, eram confirmadas. Ele obteve um desempenho muito superior, né, à média dele, e principalmente em tarefas que envolviam linguagem, habilidades acadêmicas, percepção, visoconstrução, memória operacional. É, e talvez por causa mesmo dessas facilidades, desses recursos cognitivos, é que ele então aprendeu a ler aos 4 anos, né? E depois a escrever e ter mais rapidez nessa aprendizagem. Mas ficamos ali com um dado a pensar, que foi a questão do vocabulário, da aquisição da linguagem, e principalmente da linguagem expressiva, né? Que o João começou a falar mesmo por volta dos 2 anos, ou um pouco mais, com frases já formadas e já com vocabulário complexo. Então, parece que existe uma síndrome, né, que na literatura eles chamam de síndrome de Einstein, que talvez sejam essa forma de algumas crianças com altas habilidades apresentarem, né, isso aqui talvez seja mais uma observação minha, mas eles são muito perceptivos, percebem detalhes, percebem algumas coisas numa profundidade que outros não estão percebendo, e muitas vezes essas crianças seguram o seu desenvolvimento expressivo da fala para poder talvez absorver melhor o que as pessoas estão falando. Então, quando ela começa a falar,
logo em seguida a gente vê esse vocabulário amplo, complexo e frases já formadinhas, daí a pouco a criança já está corrigindo o erro de português das outras pessoas. Então, na verdade, não é um atraso de linguagem real, mas uma dificuldade de comunicar pensamentos altamente inteligentes diante das restrições de desenvolvimento que são típicos da idade, né? Então, e também observamos que as queixas da escola e da família com relação à agitação e falta de atenção pode ser muito mais uma resposta ao desinteresse, à frustração do João, ficar ali numa sala de aula onde as crianças ainda estão iniciando o letramento que ele já tinha há mais tempo, né? Então, essa capacidade cognitiva acima da média contribuiu para o seu elevado interesse nessas áreas, a curiosidade, e que não era adequadamente aproveitado ou atendido pela abordagem pedagógica da escola, né? E aí ficou muito aparente, gente, que nem os pais, né, e nem a escola tinham pensado nessa hipótese de altas habilidades, porque ele chega com a clínica só, o que que será que aconteceu, porque ele pode ter TDAH. Então, às vezes também a gente vê isso na escola, os professores escutam falar mais sobre transtorno, às vezes até têm uma formação nessa área, mas pouquíssima formação nas áreas de altas habilidades. Isso é uma constatação que eu tenho feito durante esses anos todos de formação de professores, nesses meus 30 anos de caminhada pela área, né, o quanto ainda é necessário capacitar nossos professores para que eles possam, não digo fazer um diagnóstico diferencial, que às vezes é tão complicado, mas aventar a possibilidade de umas altas habilidades, enxergar além daqueles comportamentos desadaptativos da criança e também sugerir uma avaliação para os casos, né, não só das dificuldades que estão sendo vistas, mas das facilidades da criança. Uma criança de 4 anos que já está lendo, tem que puxar mesmo uma bandeirinha aqui de atenção do professor. Será que nós estamos falando de uma precocidade que leva às altas habilidades e superdotação? Então, é fundamental essa capacitação do corpo escolar docente. Nós temos tantas atividades no Brasil hoje que faz essa capacitação de professores ou que trabalham para o bem-estar das crianças com altas habilidades, então é necessária essa indicação, né? Nós precisamos ver que muitas vezes essa frustração, essa ansiedade ou irritabilidade que a gente observa, às vezes até ao fazer os testes, como foram aqui no caso do João, mas também dos relatos dos pais, podem estar mostrando, né, esses fatores afetivos, né, de não conseguir lidar num ambiente onde as suas mínimas necessidades de curiosidade estão sendo atendidas. A gente vê isso pelos discursos contraditórios do João. Eu não vou conseguir nunca. Para um menino que está tão adiantado para a idade dele, né? Ou às vezes ele falou em outro instrumento, nada é difícil para mim. Então é contraditório. Numa hora ele fala que não é difícil, outra hora ele fala que não vai conseguir, mas os conflitos entre essas altas capacidades, seus recursos cognitivos que ainda estão imaturos também, e as crenças que vão sendo colocadas na criança, né? De incapacidade, de dificuldades, de desamor. E esses sintomas de depressão infantil que a gente observou aqui nesse caso, medo de separação, terror noturno, baixa qualidade do sono, irritabilidade, sentimentos de menos-valia, todos eles são fatores afetivos que a gente tem que levar em consideração e entender que são eles os propulsores desses comportamentos inadequados às vezes, né? Então, é importantíssimo um quadro também de acompanhamento psicoterapêutico para evitar a instalação do sintoma depressivo, mas mais do que isso, né, que é o que a gente recomenda, adaptar o currículo escolar para essa criança, com a importância de se fazer esse plano de ensino individualizado, que possa atender a demanda das altas habilidades, a necessidade de estimulação cognitiva com pares adequados ao seu desenvolvimento. Então, a gente fala de salas de recurso, de salas de AEE, né?
No Instituto Virgolim, nós temos a nossa trilha do desenvolvimento, onde as crianças vão estar ali no nosso espaço de AE, trocando com outros pares cognitivos, mas também em mentorias, em atividades individualizadas, onde a gente pode aprofundar nas áreas de interesse. Claro, foi recomendada aqui para o João psicoterapia com orientação de pais, e ao final, né, do seu 6º ano de vida, vamos fazer novamente essa avaliação para ver, na medida em que a criança, né, começa a desenvolver mais, com mais consegue gerenciar melhor as suas capacidades, as suas, o seu próprio temperamento, gerenciar melhor suas emoções, né? Desenvolvendo um pouco mais os recursos cognitivos que estão à disposição aqui do cérebro no lobo pré-frontal. Então, a gente faz um acompanhamento da criança, faz uma avaliação mais tarde também, né? Então, isso era o que eu queria trazer. Eu acho que é fundamental a gente juntar, né, essa avaliação neuropsicológica com a observação da criança, que a gente possa entender em que momentos a gente está falando de um transtorno, em que momentos estamos falando de altas habilidades, e esse é um campo vastíssimo, é um campo que nós precisamos cada vez mais aprofundar, precisamos de mais pesquisas na área dos transtornos, né? Hoje eu falei do TDAH, em algum outro momento vou falar também da dupla condição com TEA, mas é preciso que a gente fique atento. Altas habilidades é realmente um universo complexo, multifuncional, nós precisamos entender todas as suas variações para entender esse ser humano que está aqui, que aparece, né, no nosso convívio e que a gente quer levar para um desenvolvimento melhor do seu potencial. É isso aí hoje, tá, gente? Um grande abraço para todos.